Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram que na última aula a gente configurou a formatação da página, né? E do texto também. Criamos parágrafos, fizemos alteração no alinhamento, né, do texto, certo? Colocando em um e-mail, né? Vamos só selecionar aqui para a gente ver como tá. Ó, espaçamentos antes e depois zero, espaçamento entre linha 1,5 e primeira linha 2,5. É justamente para criar esse parágrafo aqui, certo? Outras situações também podem surgir e no texto, por exemplo, eu precisar elencar tópicos, colocar tópicos sobre algum determinado assunto, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, dar só um exemplo aqui, certo? Por exemplo, segue, escreveu errado não, segue lista de material necessário para realização de manutenção no laboratório de informática. Eu vou escrever uma lista, certo? Alicate de bico, alicate de corte, chave de Phillips, chave Phillips, chave de fenda, bíblico, flanela, compressor de ar. Já tá bom. Temos vários itens aqui, certo? Dessa forma que eu fiz aqui, certo? Fica feio de ser apresentado no documento, né? Como seria a forma mais correta de se fazer essa listagem, apresentar essa listagem? Vamos colocar ela o quê? No canto aqui, né? Na esquerda. Então a gente vai tirar esse alinhamento da primeira linha. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer de duas formas. Com o texto que eu quero mexer selecionado, eu clico aqui na tabulação e volto ele, clique seguro e arrasto até o final, certo? Ou então retiro aqui marcação de primeira linha, certo? Outro item que eu devo até... só colocando aqui resolve? Não. Então eu devo criar aqui ou um marcador, certo? Ou então uma numeração para esse item, certo? É a forma mais correta de se fazer, certo? Não está reconhecendo a palavra isopropíleo. Certo?
Então, aqui é colocar marcadores ou numeração. Então, eu venho aqui, ó, seleciono, certo? E venho na opção, ó, numeração. Aí eu vou poder colocar números normais, com parênteses, certo? Algarismo romano, letras maiúsculas, né? Letras minúsculas com o parêntese, né? E assim sucessivamente, certo? Ó, algarismo romano minúsculo, letra minúscula, certo? Vai depender do que eu quero estar colocando. Isso aqui é as opções de numeração, certo? Se eu quiser colocar marcadores, então eu vou usar esses marcadores aqui, ó, certo? Com as opções que eu tenho. E aí eu posso criar níveis também nesses marcadores, certo? Então, vamos deixar aqui. Então, lembrando, quando eu precisar fazer alguma listagem de itens, né? Como se fosse tipo tópicos, aí eu vou usar ou marcadores ou então numeração, certo? Isso aqui foi só um exemplo que eu quis colocar para vocês, certo? Outro item que a gente sempre vai estar usando em textos é inserir alguma imagem, certo? Para inserir imagem é bem simples, certo? Eu posso copiar a imagem da internet, né? Vou baixar uma imagem na internet, né? Vou pegar uma imagem, vou baixar aqui umas imagens, certo? De tecnologia. Para a gente poder estar utilizando, certo? Salvar aqui na área de trabalho, para a gente poder estar usando o texto. Então, vamos supor que eu quero inserir uma imagem nesse texto, certo? Temos que prestar atenção aonde o cursor é esse pontinho aqui onde ele está piscando, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele está piscando aqui antes do P. Então, temos que prestar atenção aonde o cursor está, porque a imagem vai aparecer onde ele estiver, certo? Então, eu vou clicar em inserir imagem e aí eu vou buscar a imagem aonde eu salvei. No meu caso, eu salvei na área de trabalho. Foi essa imagem aqui, certo? Ela é uma imagem grande, então eu quero redimensionar essa imagem. Como é que eu faço? Preste atenção aqui, no canto nas bordas, no canto da imagem, tem tipo umas bolinhas. Se eu clicar aqui e segurar, eu consigo redimensionar a imagem. Então eu vou levar ela para ficar do tamanho que eu quero. E aí eu vou fazer o alinhamento dessa imagem conforme o que eu necessito, certo? Para que ela fique em harmonia com o texto, né? Dessa forma aqui tá horrível, né? Então como é que eu faço para colocar ela de uma forma que fique mais adequada para o leitor, né? O cara vai ver a imagem e o texto, mas precisa estar de uma forma mais adequada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar com o botão direito, certo? E venho aqui, ó, quebra de texto automática, certo? E aí eu tenho algumas opções, né? Eu tenho, aqui ele já está, que é alinhamento com o texto, quadrado, que ele vai, ele abre um espaço entre o texto para você inserir essa imagem. Próximo ao texto, ele faz bem parecido com o anterior,
através do texto. Vamos clicar aqui para ver. Você vai estar colocando ele no meio aqui do texto, certo? Vai estar. Vamos fazer o seguinte, vamos usar cada item e ver como é que fica. A primeira a gente já viu quadrado. Ó. Você vai estar colocando ele e ele cria um quadrado ao redor dele e espaça o texto para ele caber, né? Próximo ao texto, ele não cria o quadro, ele não cria uma borda, mas faz do mesmo jeito, ó. Se eu quiser colocar ela aqui, ele faz todo o redimensionamento para que a imagem caiba nessa parte. Se a gente usar a opção através, também a mesma coisa, certo? Mudança bem pouco. E as últimas é o que? Atrás do texto. Se eu fizer isso, ó, você perceba que a imagem está por trás do texto. Quer dizer, o texto está em cima dela. Só que para dar certo isso, como a imagem é escura, né, o texto teria que estar em outra cor. Então é interessante, vai ter momentos que eu vou usar dessa forma, mas eu vou ter que, no caso, mudar aí a cor da letra. Vamos dar um exemplo. Eu quero botar como se o fundo desse parágrafo fosse essa imagem. Então eu vou aumentar aqui nas bordas de redimensionamento. Só que aí eu não consigo ler nada. Para mim conseguir ler, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a cor da letra, né? Então, eu venho aqui, ó, e vou mudar a cor da letra para branco, ó. Agora, eu consigo ler o texto, né? Então, se eu quisesse criar, colocar uma imagem por trás do meu texto, para que ficasse desse um destaque, né? Vamos supor que esse parágrafo estivesse falando de tecnologia, né? Eu colocaria essa imagem e destacaria o texto em outra cor. E tem também a opção de à frente do texto. O que é isso? Ela fica sobre o texto, certo? Fica sobre o texto. Então, aqui são as formas da gente estar inserindo imagens no texto que a gente está trabalhando no momento. O mais adequado aqui seria usar esse próximo, um desses três, próximo, quadrado ou através. E essa daqui, ó, superior e inferior, você percebe que ele cria um espaço antes e depois da imagem e não tem texto na lateral. Então, mais adequado aqui seria um desses três. Coloca aqui no cantinho. Fica mais harmonioso, né, com o texto. Então aqui é a forma de inserir imagens, certo? E eu posso inserir quantas imagens eu quiser, lembrando sempre de ter cuidado de estar fazendo essa harmonia com o texto, né? Colocar a imagem da forma melhor para ela ter uma harmonia com o texto, para que quem for ler o texto entenda que essa imagem está se referenciando ao texto que está próximo a ela no momento, né?